Você sabia que existe uma sala no mundo espiritual, onde seu nome está sendo mencionado, neste exato momento? Não é teoria, não é metáfora, é uma realidade que poucos compreendem, e que a maioria prefere ignorar. Mas o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente o rumo da sua vida, da sua família e do seu destino eterno. Meu nome não importa agora. O que importa é o que eu era e o que eu sei. Durante anos, eu servi ao lado errado dessa guerra. Eu tinha acesso a informações que a maioria dos cristãos desconhece. Eu via documentos espirituais, decretos, sentenças. Eu participei de reuniões onde estratégias eram traçadas contra pessoas comuns, gente de bem, famílias inteiras. E o pior, muitas dessas estratégias funcionavam porque os alvos não sabiam que estavam sendo processados. Hoje eu estou do outro lado, mas as marcas do que eu vi ainda ardem na minha memória, e eu preciso falar. Preciso gritar. Porque enquanto você assiste este vídeo, existe um processo aberto contra você. Existe uma acusação formal sendo apresentada, e se você não souber como se defender, vai continuar perdendo. Vai continuar vendo suas bênçãos evaporarem, seus sonhos morrerem, suas portas se fecharem sem explicação. Isso não é uma pregação comum. É um alerta de alguém que conheceu os bastidores. Alguém que viu o que eles fazem quando ninguém está olhando. Se você sente que sua vida está estagnada, que algo invisível bloqueia tudo que você tenta construir, fique até o final, porque a resposta que você procura está aqui. Eu preciso que você entenda de onde eu venho, para que você compreenda a autoridade do que estou prestes a revelar. Não é conhecimento de livros, não é teologia aprendida em seminário. É vivência. Isso é a marca de quem esteve nas trevas mais profundas e foi arrancada de lá, por uma força que não pode ser explicada, apenas experimentada. Durante 17 anos da minha vida, eu pratico a feitiçaria. Não era brincadeira de adolescente curiosa, era compromisso, era pacto, era hierarquia. Eu comecei aos 15 anos, seduzida por promessas de poder, de controle, de respostas que a religião tradicional não me dava. Minha família era católica nominal. Sabe aquele tipo de fé que só aparece em batizado e funeral? Eu cresci com um vazio imenso. Uma inquietação que ninguém ao meu redor conseguia preencher. Quando eu encontrei o ocultismo, foi como se finalmente alguém me desse as chaves de um reino secreto. Rituais, invocações, manipulações energéticas. Eu aprendi tudo. Eu me destaquei. Em pouco tempo, eu não era mais aprendiz. Eu era consultora. Pessoas me procuravam para resolver problemas, amarrar relacionamentos, abrir caminhos financeiros, destruir inimigos, e eu fazia, e funcionava. Pelo menos era o que parecia. Mas existe um preço, sempre existe. A cada trabalho realizado, a cada entidade invocada, algo dentro de mim morria. Minha alegria, minha paz, meu sono. Eu comecei a ter pesadelos terríveis. Não eram sonhos comuns. Eu era convocada para assembleias espirituais, onde ordens eram dadas, estratégias eram desenhadas. Eu via rostos, ouvia nomes, recebia instruções, e quando acordava, meu corpo estava exausto, como se eu tivesse trabalhado a noite inteira. Foi em uma dessas reuniões que eu vi algo que me apavorou. Vi arquivos, dossiês completos sobre pessoas. Gente comum. Gente que eu conhecia, cristãos. E nesses arquivos havia tudo. Histórico familiar, traumas, pecados ocultos, brechas legais, tudo catalogado. Tudo sendo usado. Foi quando entendi que aquilo não era apenas espiritualidade alternativa. Era uma operação militar, uma guerra judicial. E eu estava do lado que destruía vidas. A primeira vez que eu entendi como funciona a sala de audiência espiritual foi numa madrugada de terça-feira. Eu tinha acabado de fazer um trabalho pesado para uma cliente que queria destruir a reputação de uma rival. O ritual havia sido intenso: velas pretas, oferendas, invocações diretas. Quando terminei, caí na cama exausta, mas o sono que veio não foi descanso. Foi convocação. Eu me vi em um lugar que não era físico, mas era mais real que qualquer lugar físico que eu já estive. As paredes eram de pedra escura, úmida, com uma luminosidade fraca e esverdeada que vinha de tochas penduradas. O ar era denso, pesado, sufocante. Havia um cheiro de enxofre misturado com mofo. E havia vozes, muitas vozes,
sussurros, acusações, gritos abafados. No centro daquele salão imenso, havia uma mesa comprida, como uma mesa de tribunal. E ao redor dela, figuras encapuçadas, não eram humanas. A presença delas irradiava medo, autoridade pervertida. Elas folheavam documentos. Documentos espirituais. E cada documento tinha um nome de uma pessoa viva, respirando naquele exato momento na Terra, sem fazer ideia de que estava sendo julgada ali. Eu fui chamada para apresentar meu relatório. Sim, eu tinha que prestar contas. Expliquei o trabalho que havia feito. A brecha que explorei na vida da rival da minha cliente. A brecha era inveja. A mulher-alvo havia falado mal de outra pessoa por ciúme meses atrás. Aquilo tinha aberto uma porta legal, e com aquela porta aberta, meu trabalho teve efeito. A acusação foi aceita. A sentença foi emitida. Bloqueio profissional. Isolamento social. Depressão progressiva. Quando acordei, estava tremendo. Não de medo do que eu tinha visto, mas de excitação pelo poder que aquilo representava. Eu tinha acesso. Eu tinha influência, mas algo dentro de mim, algo muito pequeno e quase morto, gritava que aquilo estava errado. Com o tempo, as convocações se tornaram frequentes. Eu via casos e mais casos. Um homem que estava sendo processado por uma palavra de incredulidade que ele havia declarado sobre si mesmo 5 anos atrás. Ele tinha dito: "Eu nunca vou conseguir sair dessa situação." Aquela frase havia sido registrada e estava sendo usada como evidência para manter sua vida financeira destruída. O mais assustador era a legalidade disso tudo. Não era injustiça arbitrária. Era um sistema perverso. Mas um sistema que operava com regras. Eu também vi o outro lado. Vi pessoas cujos nomes eram mencionados, cujos processos eram abertos, mas algo impedia que as sentenças fossem executadas. Eram cristãos que oravam, não orações decoradas, vazias. Orações de quem realmente clamava, de quem realmente buscava. Eu via anjos entrando naquela sala sombria com documentos selados com sangue, o sangue de Jesus. E quando aqueles documentos eram apresentados, as acusações eram anuladas, os processos eram arquivados. A fúria das entidades era palpável. Foi aí que eu comecei a entender. Existe uma guerra jurídica acontecendo no mundo espiritual, e a maioria dos cristãos luta sem saber que está em um tribunal. Eles oram pedindo, mas não sabem que precisam decretar. Eles choram por misericórdia, mas não entendem que a misericórdia já foi concedida na cruz. O que falta é aplicar o veredito, reivindicar o que já foi conquistado. Eu vi famílias inteiras sob sentenças espirituais, porque um antepassado havia feito pacto. Vi casamentos destruídos, porque palavras de maldição haviam sido declaradas por terceiros, e nunca foram quebradas. Vi ministérios estagnados porque líderes carregavam culpa não confessada. E aquela culpa era usada como base legal para impedir o avanço. Escreva agora nos comentários: "Senhor, abre meus olhos espirituais." Declare isso, porque você precisa ver o que está acontecendo nos bastidores da sua própria vida. A noite que mudou tudo aconteceu sem aviso. Eu estava no auge da minha carreira no ocultismo. Tinha clientes influentes, dinheiro entrando, respeito na hierarquia. Eu tinha apenas 32 anos, mas parecia ter 60. Minha pele estava cinza. Meu cabelo caía em tufos. Eu não conseguia mais sentir alegria. Nada me tocava, eu estava vazia, oca, um casco ambulante. Naquela noite fui convocada novamente para a sala. Mas dessa vez era diferente. O ambiente estava agitado. Havia urgência no ar. Quando entrei, percebi que não era apenas mais uma reunião de rotina. Havia um caso especial sendo julgado, e o nome pronunciado me fez congelar. Era o meu nome. Eu estava sendo processada. As entidades que eu servia, que eu achava que eram minhas aliadas, estavam ali como promotores. Elas apresentaram meu dossiê, cada pacto que eu havia feito, cada ritual que eu havia conduzido, cada vida que eu havia prejudicado. E então veio a acusação mais devastadora. Traição. Elas diziam que eu estava começando a questionar, que meu coração estava vacilando, que eu representava risco. A sentença proposta era morte prematura. Elas queriam me consumir completamente e depois usar meu nome como troféu, como exemplo para outros que pensassem em recuar. Eu senti o pavor mais absoluto que um ser humano pode experimentar. Não era medo de morrer.
Era medo de onde eu iria depois. Porque eu sabia. Eu tinha visto, eu conhecia o destino de quem morria sob aqueles pactos. Então aconteceu algo impossível. A sala, que sempre foi dominada por trevas, foi invadida por uma luz. Não uma luz comum, uma luz que parecia ter peso, substância e autoridade. As entidades recuaram, sibilando, cobrindo os rostos. Eu caí de joelhos, cega pela intensidade. E uma voz soou, uma voz que não vinha de lugar algum, e ao mesmo tempo vinha de todos os lugares. Ela é minha. 2 palavras. Apenas 2, mas carregavam uma autoridade que fez toda aquela sala tremer. Eu não conseguia levantar meu rosto. A vergonha era insuportável. Eu tinha servido ao lado oposto, eu tinha causado dor. Eu tinha destruído. Como aquela voz podia me reivindicar? E então eu vi os pés marcados, perfurados, e entendi. Não era sobre o que eu merecia, era sobre o preço que já havia sido pago. A voz continuou. Não para mim, para eles. Todas as acusações contra ela estão canceladas. O contrato de morte está anulado. Ela foi comprada. O sangue que eu derramei é superior a qualquer pacto que ela tenha assinado. Libertem-na. Agora, o caos se instalou. As entidades gritaram que havia legalidade contra mim, que eu tinha assinado de livre vontade, que eu tinha causado dano irreparável. Mas a voz cortou através de cada argumento como uma espada afiada. Meu sangue paga tudo. Meu sacrifício é suficiente. Ela é perdoada. Ela é livre. E vocês não têm mais jurisdição sobre ela. Saiam. Eu vi algo que jamais pensei que veria. Vi aquelas entidades poderosas, aquelas forças que eu tinha servido e temido durante anos, recuarem. Vi os documentos que continham meu nome pegarem fogo e virarem cinzas. Vi o dossiê inteiro ser destruído. E então, senti mãos me levantando. Mãos gentis, mas firmes. Quando finalmente consegui erguer o rosto, vi o rosto dele. Jesus não era a imagem fraca e religiosa que eu conhecia de quadros de igreja. Era um guerreiro, um juiz, um rei. Seus olhos continham fogo e compaixão ao mesmo tempo. Ele olhou para mim e disse: Você foi enganada. Tudo o que foi roubado de você será restaurado, mas primeiro, você precisa deixar tudo para trás. Você precisa escolher. Agora, eu não conseguia falar. Apenas chorava. Um choro que vinha de um lugar tão fundo que eu nem sabia que existia. E entre soluços, eu sussurrei a única coisa que consegui. Eu escolho você. Perdoa-me. Salva-me. Eu escolho você. Quando acordei, estava no chão do meu quarto. O sol estava nascendo. E pela primeira vez em 17 anos, eu senti paz. Paz real. Não a paz falsa e frágil que os rituais me davam, mas uma paz que estava além da minha compreensão. Meu corpo ainda estava fraco, mas meu espírito tinha sido ressuscitado. Eu não sabia o que fazer. Não sabia nem como orar direito, mas eu sabia que algo irreversível havia acontecido. Eu tinha sido arrebatada de uma sentença de morte. Eu tinha sido tirada do tribunal das trevas e transferida para o tribunal da luz. Alguém tinha pago minha fiança. Alguém tinha assumido minha dívida. E esse alguém era Jesus Cristo. Os primeiros dias depois daquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha sido liberta na esfera espiritual. Mas no mundo natural, tudo ainda estava conectado ao meu passado. Minha casa estava cheia de objetos de feitiçaria, estatuetas, velas consagradas, livros, ervas, cristais. Cada canto guardava algo que representava pacto, compromisso e aliança com entidades que eu agora rejeitava. Eu sabia o que precisava fazer, mas o medo era paralisante. Não era medo físico, era medo da retaliação espiritual. Quando você serve às trevas e decide sair, elas não aceitam passivamente. Elas cobram, elas atacam, elas tentam te puxar de volta, mas algo dentro de mim era mais forte agora. Uma força que não era minha, uma coragem emprestada. Comecei a recolher tudo. Cada item que tinha valor sentimental ou financeiro, não importava. Eu joguei tudo em sacos de lixo. Queimei o que podia ser queimado. Destruí o que precisava ser destruído. Meus clientes começaram a me ligar, alguns com raiva, exigindo trabalhos que eu havia prometido, outros com desespero, dizendo que só eu podia ajudá-los. Eu disse a todos a mesma coisa. Eu não faço mais isso. Encontrei a verdade.
eu encontrei Jesus. A reação foi violenta. Alguns me amaldiçoaram, outros me ameaçaram. Eu perdi amigos, perdi minha fonte de renda, fiquei completamente sozinha. Mas estranhamente, eu não me sentia sozinha. Havia uma presença constante comigo, nos momentos mais difíceis, quando o desespero batia, quando as vozes do passado sussurravam que eu tinha cometido um erro, eu sentia aquela paz de novo. Aquela paz que não fazia sentido na situação em que eu estava. Eu procurei uma igreja. Não foi fácil. Muitas portas se fecharam quando eu contei minha história. As pessoas tinham medo de mim, achavam que eu ainda carregava algo. Algumas me julgaram, mas finalmente encontrei um lugar onde fui acolhida. Um pastor que entendia a batalha espiritual me recebeu. Ele não teve medo. Ele não me tratou como um caso perdido. Ele me tratou como uma filha que tinha voltado para casa. Foi esse pastor que me ensinou sobre a sala de audiência divina. Ele explicou que o que eu tinha experimentado naquela noite não era uma exceção. Era o padrão. Jesus está constantemente intercedendo por nós diante do Pai. O acusador está constantemente trazendo processos contra nós, e cada vez que clamamos pelo sangue de Jesus, cada vez que confessamos nossos pecados e reivindicamos o sacrifício da cruz, as acusações são canceladas. Ele me ensinou que oração não é apenas pedir, é decretar, é declarar o veredito que já foi estabelecido no Calvário. Ele me mostrou que eu tinha autoridade agora. Não a autoridade falsa e roubada que eu exercia no ocultismo, mas a autoridade legítima de uma filha de Deus, comprada com sangue. Eu entrava naquela sala de audiência espiritualmente e apresentava meu caso. Senhor, o inimigo está tentando me devolver para onde eu estava, mas eu apresento o sangue de Jesus. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu exijo que todo ataque seja anulado. Eu decreto que minha mente está protegida, minha casa está selada. Minha vida está guardada. E as coisas começaram a mudar, não da noite para o dia em todas as áreas. Mas mudaram. Primeiro foi minha saúde. Meu corpo, que estava destruído, começou a se recuperar. Meu cabelo voltou a crescer. Minha pele recuperou a cor. Meu sono voltou a ser restaurador. Depois foi minha mente. As vozes que me atormentavam, os pesadelos que me perseguiam, começaram a diminuir até desaparecerem completamente. Então, vieram as oportunidades. Pessoas que eu nem conhecia começaram a me oferecer trabalho. Trabalho honesto, digno. Eu, que tinha perdido tudo, comecei a reconstruir minha vida do zero. Mas dessa vez, sobre o fundamento certo. Não sobre a areia, sobre a rocha. Mas o mais incrível foi o que aconteceu com as pessoas que eu tinha prejudicado. Eu fiz uma lista de todos os trabalhos que eu tinha realizado ao longo dos anos. E comecei a orar por cada nome. Eu pedia perdão. Eu quebrava cada feitiço que eu tinha lançado. Eu anulava cada palavra de maldição que eu tinha pronunciado. Eu não tinha como contatar essas pessoas diretamente, mas eu levava cada caso para a sala de audiência. Senhor, eu pequei contra essa pessoa. Eu cooperei com o inimigo para destruir a vida dela. Mas agora eu venho em nome de Jesus e peço perdão. Eu quebro toda a ligação espiritual. Eu anulo todo decreto que saiu da minha boca. Que a vida dessa pessoa seja restaurada. Que tudo o que foi roubado seja devolvido. Alguns meses depois, algo sobrenatural aconteceu. Uma das mulheres que eu tinha feito trabalho contra me encontrou por acaso na rua. Ela não sabia quem eu era. Não me reconheceu. Mas eu a reconheci. E eu senti no meu espírito que eu precisava falar com ela. Reuni toda a coragem e me aproximei. Contei quem eu era, o que eu tinha feito. E pedi perdão. Ela ficou em choque e então me abraçou. Ela disse que sua vida tinha sido um inferno por anos, mas que recentemente tudo tinha mudado. Ela tinha começado a orar, tinha buscado libertação, e agora entendia por quê. Nós oramos juntas ali mesmo, na rua, e eu senti o último fio de culpa que ainda me prendia a se romper. A transformação não foi só na minha vida. Foi nas vidas que eu toquei. O inimigo rouba para destruir, mas Deus restaura para multiplicar. Tudo o que foi tirado de mim voltou. Mas voltou melhor. Minha saúde não voltou ao que era. Ficou melhor. Minha paz não voltou. Ela veio pela primeira vez de verdade. Meu propósito não foi restaurado. Ele foi revelado. Agora compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo ataques espirituais. Com alguém que perdeu e não sabe como recuperar.
porque essa mensagem pode ser o início da restauração na vida dessa pessoa. Agora eu preciso te ensinar algo que pode mudar completamente a forma como você ora. Cristãos que não conhecem a autoridade que têm, são cristãos derrotados. Não porque Jesus falhou, mas porque eles não aplicam o que Jesus conquistou. Deixa eu te explicar como funciona essa sala de audiência divina de forma prática. Toda vez que você sofre uma perda inexplicável, toda vez que uma porta se fecha sem motivo aparente, toda vez que você sente que está sendo bloqueado, existe uma dimensão espiritual operando. E nessa dimensão há um tribunal, um lugar onde acusações são apresentadas, evidências são avaliadas, e sentenças são pronunciadas. O acusador, que a Bíblia chama de diabo, que significa caluniador, trabalha 24 horas por dia fazendo exatamente isso. Acusando, ele acusa você diante de Deus. Ele apresenta seus erros, suas falhas, suas fraquezas, ele busca brechas legais. Uma palavra que você falou, um pecado que você não confessou, uma mágoa que você guardou, uma maldição geracional que nunca foi quebrada, qualquer coisa que possa ser usada como base legal. Mas aqui está a boa notícia. Você tem um advogado, Jesus Cristo é chamado de nosso advogado junto ao Pai. E ele não defende você argumentando que você é inocente. Ele não nega suas falhas. Ele simplesmente apresenta o sangue dele. Ele diz: eu já paguei por isso. A dívida foi quitada. A sentença foi cumprida. Não há mais condenação. Agora, o problema é quando o cristão não sabe disso. Quando ele vive sob culpa, sob condenação, sob medo, porque aí ele mesmo concorda com a acusação. Ele mesmo assina a sentença contra si. Quantas vezes você já disse: eu não consigo, e o não mareco, eu sempre falho. Isso nunca vai mudar. Essas palavras não são apenas desabafo. São acordos espirituais, e o inimigo usa elas como documento legal. Deixa eu te dar um exemplo real. Eu conheci um homem numa reunião de oração. Ele estava há 5 anos desempregado, não por falta de capacidade. Ele tinha um currículo excelente, mas todas as entrevistas fracassavam no último momento. Sempre algo estranho acontecia. Ou o entrevistador mudava de ideia, ou a vaga era cancelada, ou ele simplesmente era preterido sem explicação. Quando conversamos, descobri que ele carregava uma palavra que o pai dele havia declarado sobre ele na adolescência. Num momento de raiva, o pai tinha dito: você nunca vai ser nada na vida. Você é um fracasso. Aquilo tinha entrado no coração dele como uma seta envenenada. E embora o pai já tivesse falecido, e embora já tivessem se reconciliado antes da morte, aquela palavra continuava operando, porque nunca tinha sido anulada espiritualmente. Nós oramos juntos, mas não foi uma oração comum. Foi uma oração de tribunal. Ele renunciou ao acordo que seu próprio coração tinha feito com aquela palavra. Ele perdoou o pai novamente, dessa vez especificamente por aquela declaração. Ele quebrou a maldição. E então, ele decretou a verdade. Eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado. Eu tenho propósito. Eu sou capacitado. O sangue de Jesus anula toda a palavra de morte sobre minha vida. 3 semanas depois, ele me ligou chorando. Tinha conseguido emprego, não um emprego qualquer. O melhor emprego que ele já tinha tido. Salário acima do que ele pedia. Benefícios excelentes. E o mais impressionante: o gerente que o contratou disse que o nome dele tinha vindo à mente sem explicação. E ele sentiu que precisava ligar para ele. Isso é restauração. Isso é o que acontece quando você entende como funciona a sala de audiência e começa a operar nela. Você não fica mais passivo, esperando que as coisas melhorem. Você se levanta como cidadão do reino e reivindica o que é seu, por direito. Agora deixa eu te ensinar os passos práticos. Primeiro, identifique a brecha. O que está dando ao inimigo o direito de atacar? É um pecado não confessado? É uma palavra negativa que você declarou? É uma mágoa que você está alimentando? É uma maldição geracional? Pergunte ao Espírito Santo. Ele vai te revelar. Segundo, feche a brecha. Confesse o pecado. Renuncie à palavra negativa. Perdoe quem te feriu. Quebre a maldição geracional. Não adianta orar pedindo vitória se a porta continua aberta. Você precisa trancar a porta primeiro. Terceiro, apresente o sangue de Jesus. Não é só mencionar, é declarar com fé. Senhor, eu apresento o sangue de Jesus
como pagamento de toda dívida, como anulação de toda acusação, como cancelamento de toda sentença. Eu exijo, com base no sacrifício do Calvário, que todo decreto contra mim seja revogado. Quarto, decrete a restauração. Não peça decrete. Eu decreto que tudo o que foi roubado está voltando. Eu decreto que portas estão se abrindo. Eu decreto que favor está sendo liberado sobre minha vida. Eu decreto que este é o meu tempo de restituição. Você não está inventando. Você está alinhando sua boca com o que Deus já estabeleceu. E quinto, mantenha a posição. O inimigo vai testar. Vai tentar fazer você acreditar que nada mudou. Não caia nessa armadilha. O veredito foi dado. Agora você precisa crer e esperar a manifestação. Toda semente plantada tem um tempo de colheita. Toda sentença pronunciada no céu tem um tempo de execução na terra. Eu vi isso funcionar repetidas vezes. Vi casamentos que estavam em divórcio serem restaurados. Vi negócios falidos ressurgirem. Vi doenças que os médicos tinham desistido de serem curadas. Vi filhos rebeldes voltarem para casa. Não porque eu tenho poder, mas porque Jesus tem, e Ele compartilha esse poder com quem crê. Você que está assistindo agora, pare um momento. Feche os olhos e fale com Deus. Senhor, me mostra onde está a brecha. Me revela o que está dando ao inimigo permissão para me atacar. Eu quero fechar essa porta. Eu quero anular todo o decreto. Eu quero receber minha restauração. Escreva nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Declare isso publicamente, porque quando você declara, você está firmando um compromisso. E Deus honra compromisso. Estamos chegando ao fim, mas eu preciso que você entenda que este não é apenas mais um vídeo que você assistiu. Este é um divisor de águas, um marco, um momento onde você decide se vai continuar vivendo como vítima das circunstâncias ou se vai assumir a posição de autoridade que Jesus te deu. Eu passei 17 anos do outro lado dessa guerra, e o vai os plenos. Eu conheci as estratégias. Eu participei de ataques. E eu posso te garantir uma coisa. O inferno treme quando um cristão descobre quem ele realmente é. O inferno entra em pânico quando alguém entende que não precisa implorar por aquilo que já foi conquistado, que não precisa mendigar por aquilo que já foi pago. Você que perdeu. Você que foi roubado. Você que teve anos da sua vida desperdiçados por ataques que você nem sabia que estava sofrendo. Hoje é o dia da virada. Hoje é o dia que você entra naquela sala de audiência espiritualmente e exige justiça. Não baseado no seu merecimento, mas baseado no sangue de Jesus. Deus não é injusto. Ele não deixa o ladrão sair impune. A Bíblia diz que quando o ladrão é apanhado, ele tem que restituir 7 vezes mais. 7 vezes. Você entende o que isso significa? Significa que tudo o que foi roubado de você vai voltar multiplicado. Seus anos perdidos vão se transformar em sabedoria que você não teria de outra forma. Seu dinheiro roubado vai se transformar em provisão abundante. Seus relacionamentos destruídos vão se transformar em conexões ainda mais profundas e verdadeiras. Mas você precisa se posicionar. Você precisa parar de aceitar a derrota como normal. Você precisa parar de achar que Deus está te castigando ou te testando além do limite. Não. O que está acontecendo é que existe uma batalha legal no mundo espiritual, e você tem o direito de entrar nesta corte e apresentar seu caso. Eu estou aqui hoje, Biba, restaurada, plena, porque alguém intercedeu por mim quando eu nem sabia que precisava de intercessão. Porque Jesus entrou naquela sala de trevas, onde eu estava sendo sentenciada à morte e disse: ela é minha, e agora eu faço o mesmo por você. Através desta mensagem, eu declaro sobre sua vida: você é de Deus. Você é comprado com sangue. Você é herdeiro. Você é vencedor. Todo o processo aberto contra você no mundo espiritual está sendo anulado agora. Toda sentença de fracasso está sendo revogada agora. Todo decreto de pobreza, de doença, de solidão, de maldição está sendo cancelado agora. Eu decreto isso sobre você em nome de Jesus. E você precisa concordar. Você precisa dizer: amém. Eu recebo. Eu creio. Eu decreto sobre minha própria vida. Não importa quanto tempo você perdeu. Não importa quanto foi roubado. Não importa quão impossível parece a restauração. Com Deus, nada é impossível. E este é o momento.
Este é o seu momento. Não deixe passar. Não deixe o medo, a incredulidade ou o cansaço te impedirem de tomar posse do que é seu. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, vá nos comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Declare isso, porque é verdade. Suas orações têm poder. Suas palavras movem montanhas, sua fé abala estruturas demoníacas. Segundo, compartilhe este vídeo. Não guarde essa revelação só para você. Tem alguém na sua lista de contatos que está sofrendo? Tem alguém que está prestes a desistir? Tem alguém que precisa ouvir que existe esperança, que existe saída, que existe restauração? Seja você o instrumento que Deus vai usar para alcançar essa pessoa. E terceiro, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque eu não vou parar de trazer essas revelações. Eu não vou parar de expor as estratégias do inimigo. Eu paguei um preço alto demais para conhecer essas verdades, e agora eu vou gastá-las, libertando outros. Você não pode perder os próximos vídeos. Cada um é uma chave, cada um é uma arma, cada um é uma ferramenta para a sua vitória. A sala de audiência divina está aberta. Seu nome foi chamado, não como réu, mas como vitorioso. Entre com confiança, apresente seu caso e receba sua sentença de restauração. O juiz já bateu o martelo, a decisão já foi tomada. Agora, é só executar. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. E que tudo o que foi perdido seja restaurado em nome de Jesus. Amém.